na verdade, quando a gente entra na educação superior, ele é um rito de passagem. Você deixa de ser um adolescente, mesmo que você entre com 16 anos, e você passa a ter uma autonomia, né? Você tem uma maioridade, digamos assim, intelectual. E nosso papel enquanto profissionais da educação é sim fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, e a intervenção, ela é fundamental, seja dentro do campus ou fora do campus. Aqui no telão do Fala Que Eu Discuto com a doutora Crislene, que é pró-reitora. Doutora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade em tirar sempre do silêncio, e quanto mais se tirar esse tema do silêncio, isso é fundamental, porque o momento de ingressar na educação superior é um momento de celebração, é um momento de exaltação, e principalmente das famílias, porque muitas vezes esses jovens, eles são os primeiros filhos, netos que ingressam na educação superior. Então, esse tirar do silêncio, isso foi um papel da imprensa muito importante, principalmente a partir de 99. Isso muda a gestão superior pelo país. E aí, obrigada pela oportunidade da gente falar de uma experiência a partir de experiências aqui do estado do Ceará, no interior do estado, na cidade de Sobral. Mas eu escutei o seu telespectador também falando da Universidade Federal do Pará, ele que mora lá no bairro do Guamá. Eu fui caloura em 1990 na UFPA, e lá o meu trote já foi de uma semana, que foi o trote ecológico. Então foi a semana toda institucionalmente. Os veteranos, eles estavam dentro da programação, junto com a instituição, para nos acolher enquanto calouros. Então foi uma experiência de... Não existia essa palavra na época, né, cultura de paz, mas já foi uma experiência muito positiva. E isso veio comigo na minha profissão enquanto professora e na gestão superior também. E o mais interessante é que eu encontrei pares que também pensam o ingresso e a receptividade dos alunos com tranquilidade. Bem, o UNINTA, o Centro Universitário INTA, o UNINTA foi a primeira instituição privada aqui na região, né, em Sobral. Então, isso já faz uma diferença do ingresso. E aí, o que a gente vem experienciando ao longo desse tempo? Que é, sim, gerenciar, administrar uma instituição é gerenciar riscos. Então, se a gente sabe que isso pode acontecer, a gente já age, né, com essa perspectiva de acolhimento. Existem dois tipos de instituições sobre esse tema. Tem as trotistas, que já têm a cultura do trote e muitas vezes fazem as vistas grossas, ou até podem colocar leis que proíbam, mas não fazem o acompanhamento e o monitoramento. Se você já sabe que aquele curso, seja fora ou dentro da instituição, ele promove esses eventos, você tem que ter campanhas educativas, você tem que ter professor e coordenador mais próximo, trazer esses meninos, né, esses veteranos para a discussão. E aí você tem um outro grupo de instituições que são acolhedoras, que efetivamente não pactuam com essa tradição e trazem não a perspectiva de trote, mas a perspectiva de acolhimento dos alunos, que é trazer para o seja bem-vindo como deve ser. E aí eu queria colocar uma reflexão aqui que eu acho que é importante, porque o programa de hoje ele coloca uma pergunta: se é proibido, por que ainda existe? Porque é uma relação de poder, né? E existe um filósofo, o Martin Buber, que na década de 50 ele traz a espiritualidade para dentro da academia. E ele tem alguns livros, como O Eclipse de Deus, ele tem o que é o mais clássico, o que eu mais gosto, que é da década de 20, inclusive, Eu e Tu. Ele foi um judeu que perdeu a família, né, em toda aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial, e ele tenta entender o espírito do homem. E aí ele diz que quando as pessoas... Então ele parte do princípio do diálogo. Se as pessoas não se encontram, e o encontro para ele não é corpos, não são corpos, e não é só de ser vivo, é com a natureza, o diálogo é quando eu transformo alguém em bem. Então eu não uso as pessoas, eu me reconecto com elas, eu me sinto bem com elas. E aí, essa teoria não foi para frente, só que no início do século XXI isso entrou nas universidades. Então, esse sentido de comunidade, de fazer o bem ao outro, isso também é uma perspectiva dialógica em Martin Buber.
e é isso que a gente busca praticar. Como é que eu me relaciono com o outro? E aí a gente tem uma experiência muito bacana aqui em Sobral, porque o Uninta, ele não está só em Sobral, são 26 anos, e ao longo desses anos a gente está em Tianguá, Itapipoca, Umirim e Fortaleza. E nessa trajetória, a gente tem um evento que se chama Start. Quando o semestre vai começar, por exemplo, ele passa em janeiro e o semestre vai começar em começo de março ou final de fevereiro, no começo de fevereiro a gente tem o Start. O que é o Start? Não é o início da aula, mas a gente convida os alunos para terem uma manhã de alegria, uma tarde de alegria, e aí são dinâmicas, eu adoro participar, né? Faço contações de histórias, eles participam, tem atração cultural, porque isso já é um primeiro acolhimento. a, Ao longo aqui do programa, foi se falando muito como esse trote como um momento esperado. Na verdade, quando a gente entra na educação superior, ele é um rito de passagem. Você deixa de ser um adolescente, mesmo que você entre com 16 anos, e você passa a ter uma autonomia, né? Você tem uma maioridade, digamos assim, intelectual. Por quê? Durante toda a educação básica, ele vai de farda, o portão fecha e ficam vigiando se ele entra, se ele sai, se ele está faltando. Na educação superior, não. Você está aprendendo uma profissão. Os portões estão abertos, você não tem farda, você até faz a camisa do seu curso, né? Mas você não tem farda, então você tem essa autonomia, e isso é importante. Você está saindo para ser um profissional de alta qualidade. Por isso que a responsabilidade institucional é com essa recepção dos calouros, mas é também com os veteranos. A reportagem fez um comentário sobre alunos que estão em final de curso promovendo esses atos de violência. Isso é parte da nossa responsabilidade, educar com ética, com moral e com muita responsabilidade, porque é um profissional que está se formando. Isso não é um ato ingênuo. Com tanta informação que a gente tem hoje, nenhum aluno pratica todo esse ato de violência que a gente está vendo ingenuamente, dizendo que não sabe o que é. Eles sabem o que estão fazendo, né? Então, acho que esse é a grande importância de uma gestão efetiva, uma gestão superior, universitária, de monitorar por onde é que acontece. Nós tivemos no começo do curso da medicina veterinária aqui, lá em 2008, 2009, eles faziam nas repúblicas, que aqui a gente não chama de república, mas é o equivalente às repúblicas. Quando a gente soube, era na casa das pessoas, né, de um aluno, aí a gente não, coordenador, vamos conversar, e aí o diretor, o doutor Oscar, chamou essa turma, né, para conversar e dizer que não era assim que se faz. E hoje, inclusive, para essa conversa com vocês, eu digo, nós já tivemos a semana acalourada esse ano, só que hoje, aqui na cidade de Sobral, os alunos de medicina do primeiro semestre, junto com o prefeito e a secretária de Direitos Humanos e Sociais, fizeram um movimento lindo, que foi a festa junina, porque aqui no Nordeste, né, a festa junina tem um peso muito grande. A festa junina numa casa de longa permanência, e foi lindo, está nas redes sociais, isso é importante, inclusive, ressaltar, porque aí o poder público também é atrelado. A cidade tem mais ou menos 220 mil habitantes, mas é uma cidade de polo universitário, universidades públicas, estaduais, federais, privadas, com EAD. Então, a gente atrai estudantes de 55 municípios. Esse convívio é diário de universitários, manhã, tarde e principalmente à noite. E isso nos fortalece e dá esse pertencimento. Havia uma prática aqui que, inclusive, eu estava relembrando que tem há um ano que eu não vejo os pedágios dos universitários fazendo, né, nas ruas, que são os veteranos obrigando a pedirem dinheiro para comprar bebida alcoólica, para daí fazer o ato. Isso aqui, o que a gente fazia quando a gente via os nossos alunos? Parava do lado. Tipo assim, estão fazendo o que aqui? Então, você não faz que não está vendo. O que significa isso? Ter lei que proíbe, a lei não sai do papel sem ação. O bem, ele efetivamente ele tem que ter a ação, ele tem que agir. E nosso papel enquanto profissionais da educação
é sim fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e a intervenção, ela é fundamental, seja dentro do campus ou fora do campus. Essa responsabilidade também acaba sendo da instituição, por quê? Porque eles não estão se encontrando por eles estão se encontrando pelo curso, pela instituição, é algo que os une. E isso para a gente é muito claro. Lá em Fortaleza, o Uninta de Fortaleza tem um programa de acolhimento que é também interno, tem toda a Doutora, programação doutora, interno, mas também se vai para a praia coletar lixo, né? Acho que isso é importante desculpa, também dentro do processo. desculpa lhe interromper, mas então, pelo que a senhora está colocando, quando há um interesse das instituições em apoiar, em acompanhar, então a coisa é diferente do que a gente tem visto em tantos outros lugares. Quero agradecer muito pela sua participação. Sim, muito obrigada. Nós que agradecemos, porque a política de acolhimento é diferente da política de trote. Tá Então, essa é a certo. grande ação institucional, né, que é no país todo, né? Então, isso é uma metodologia, é um caminho. Muito Muito obrigado. obrigada pela oportunidade. Tudo de bom. Tchau. Tá aí, fica a dica.